dia de comer aquele peixinho, aquela bacalhoada, né? O pessoal que não come carne vermelha, mas tem rodada do Campeonato Paulista hoje. Tem Osasco Audax entrando em campo daqui a pouquinho do Estádio Municipal Prefeito José Liberati, lá no Rochidale. O Rodrigo Alves de Azevedo, inclusive, está lá daqui a pouquinho, vai entrar ao vivo aqui para trazer as primeiras informações para nós. Antes de mais nada, já convido você, telespectador, a participar do nosso programa. Você pode participar pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Esporte Mais, ou pelo nosso WhatsApp, que está aqui na minha mão, que é o 011 99654 2502. 99654 2502. Como o nosso tempo é curtinho, porque o jogo começa daqui a pouco às 19h30, já vou apresentar aqui os meus dois convidados de hoje, pessoal que é do blog Esportanos. Então hoje eu tenho aqui ao meu lado Guilherme Guidetti e Anderson Paiva. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo à TV Esporte Mais. Boa noite, Luiz, boa noite, telespectadores, um prazer estar aqui com vocês hoje. E o Anderson do lado dele. Anderson, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite aos espectadores. Vamos lá que vamos ter uma rodada muito movimentada no campeonato. Briga por tudo, né? Briga por vaga na próxima fase, briga por Série D, briga por rebaixamento. O Campeonato Paulista tem praticamente, a gente fez as contas, tem mais de 8 equipes ali brigando por alguma coisa nesse momento, tirando os 4 grandes que já estão na segunda fase, né? E tem equipe que está brigando pelos 3, né? Pela Série D, pela classificação e para não cair. É incrível, incrível. Caso do grupo do Santos. Exatamente. Todo mundo o Campeonato Paulista que está voando agora nessa reta final, muita coisa legal acontecendo. Perguntar à produção, já temos imagens do Rodrigo lá no José Liberati? Ainda não? Então daqui a pouquinho o Rodrigo vem. Nós temos uma matéria a respeito do Osasco Audax, que joga daqui a pouco contra o Capivariano, gente. Aliás, o Capivariano não. 15 de Piracicaba, que venceu a Ponte Preta na semana passada. Resultado que interessava para o Osasco Audax, só que o Osasco Audax não conseguiu vencer o Penapolense. Então a distância de 5 pontos continua. E nós temos uma matéria especial da Gabriela Montezano a respeito deste jogo de hoje. Mais 2 jogos definem o futuro do Audax no Paulista de 2015. Bem, é verdade que o time não depende apenas das próprias forças, mas 2 vitórias são essenciais para manter a equipe com chances de classificação para as quartas de final. A primeira decisão acontece em casa nesta sexta-feira. Às 19h30, o time entra em campo para enfrentar o 15 de Piracicaba, terceiro colocado no grupo D com 14 pontos, apenas 1 atrás do segundo colocado Penapolense. E quanto ao 15, é um time assim, muito forte, ele é bem dirigido, já viu com uma base boa do Roque Júnior, e o Toninho Cecílio soube assim crescer, fazer com que o time crescesse no campeonato, teve uma evolução boa com ele e tem tudo de fato para ser um jogo bastante difícil aqui amanhã. A 5 pontos da vice-líder Ponte Preta, o time de Osasco agora precisa somar 6 pontos nas próximas 2 partidas e contar com 2 tropeços do time de Campinas. A gente ainda tem totais condições de classificação. Temos que fazer nosso papel e torcer bastante, né? Um jogo muito difícil aqui, a equipe do 15, que vem de vitória sobre a Ponte Preta. Mas é fazer o que a gente treina, é pôr nosso ritmo de jogo, trabalhar, pegar as linhas que é pedido. Que vai dar tudo certo, a gente vai ganhar os jogos e vai torcer muito contra a Ponte. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Francis, que se lesionou contra o Penapolense e desfalca o time nas 2 próximas rodadas. Além da mudança no campo defensivo, o comandante ainda não confirmou a equipe que entrará em campo, mas deu pistas de uma nova formação para o penúltimo jogo da fase de grupos. Então, o Francis é o nosso capitão, infelizmente sentiu, mas deu a sua contribuição muito bem dado durante todo o campeonato. Agora o substituto certamente vai dar conta do recado. A gente vai mexer na equipe um pouco por opção e um pouco por conta da contusão do Francis, né? Então a gente vai mexer, o sistema não, a gente deve mexer na equipe um pouquinho para poder enfrentar o 15. Com a ausência do capitão, João Paulo pode ganhar nova chance como titular. Depois de substituir André Castro, suspenso na vitória por 3-0 diante do Capivariano, o jogador é a principal opção do técnico para assumir a posição na defesa. A gente sabe que aqui dentro do Rochidale a gente é forte, não perdemos ainda. A gente sabe que a equipe do 15 é uma boa equipe, vencerá a Ponte lá e estão lutando lá embaixo também. Acho que a gente tem que procurar fazer a nossa parte aqui, impor o nosso ritmo de jogo para a gente sair com os 3 pontos. Na história, as 2 equipes se enfrentaram em 11 oportunidades, contando com duelos na Série A3 e A2 do Estadual e na Copa Paulista. Já pela elite do futebol, o confronto será o primeiro entre os rivais, já que na última edição os times caíram no mesmo grupo.
Neste embate equilibrado, o time da casa leva pequena vantagem com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Defendendo a invencibilidade no Rochdale, o Audax espera contar com mais uma vitória contra o adversário e uma ajudinha do Penapolense no domingo contra a Macaca. Mas acabando nosso jogo aqui é joelho no chão, pegar a bandeira e vamos torcer. Tá aí a matéria da Gabriela Montesano a respeito do Osasco Audax, que joga daqui a pouquinho no Rochdale, né, o estádio Prefeito José Liberati. E não tem outra maneira, né, Guilherme? Se quiser classificar para a próxima fase, primeiro tem que fazer o seu papel, que é vencer os 2 jogos, e ainda torcer contra uma Ponte Preta que parece que agora engrenou de novo. A situação do Audax não é nada fácil, né? Ele tem que ganhar, provavelmente ganhará o jogo contra o 15 de Piracicaba. E tem que ainda torcer para a Ponte não ganhar da Penapolense no Moisés Lucarelli, né? O que é pouco provável. Que é muito difícil jogar lá. E o Rodrigo Alves de Azevedo está lá no estádio municipal Prefeito José Liberati com as primeiras informações. Rodrigo, boa noite. E como é que está a expectativa aí para esse Audax modificado para essa partida de daqui a pouquinho aí no José Liberati? Boa noite Luiz, amigos do Na Rodada presentes no nosso programa. Estamos aqui direto do estádio do Rochdale com um clima de decisão, clima realmente de definição de vaga para o Osasco Audax. Se ainda quiser sonhar com uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista Série A1, tem que ganhar hoje do 15 de Piracicaba. O 15 vem em peso, sua torcida comparece ao estádio do Rochdale. Mais ou menos 300 torcedores vieram de Piracicaba para acompanhar o Inhoquim do técnico Toninho Cecílio, que se acertou durante a competição. No início, com o Roque Júnior, o time não foi bem, mas depois se acertou e briga pela classificação. O curioso é o seguinte, o Audax joga hoje, precisa vencer e precisa assistir, torcer para o Penapolense ganhar da Ponte Preta. Já o 15 precisa ganhar do Audax e torcer para o Penapolense perder para a Ponte Preta. Então são dois times que jogam hoje, mas que ficam ligados do mesmo jogo no domingo, visando essa classificação à próxima fase. A situação do 15 é um pouco mais fácil. Apenas um ponto separa o 15 do Penapolense, que é o time que vai avançando por enquanto. Já o Osasco Audax tem uma diferença de 5 pontos para a Ponte Preta. Com 6 em disputa, fica muito difícil, mas o clima é de confiança aqui para os torcedores, para os dirigentes, para todo mundo que acompanha o Osasco Audax de perto. Precisa vencer hoje o 15, caso não vença, estará automaticamente eliminado. O time do técnico Fernando Diniz vem com novidades, viu, Luiz? A lateral esquerdo, Léo Bahia, que vinha sendo titular, acaba perdendo a vaga, inclusive ele não foi nem relacionado para a partida. Vamos escalar então aqui o Osasco Audax com Felipe Alves, número 1, Marquinho, número 2, Didi, número 3, Mateuzinho com a número 4, João Paulo com a número 5, no lugar do Francis, lesionado, não deve jogar a última partida pelo Paulistão, André Castro com a 6, 7 para Gilcinho, 8 para Rafael Longini, divide a artilharia com Crislan, do Penapolense, 9 para Ítalo, 10 para Rondinelli, a novidade, e 11 para Camacho. Esse é o time do técnico Fernando Diniz para encarar o time do Toninho Cecílio, 15 de Piracicaba. O Inhoquim também definido, vem a campo com o Roberto, número 1, inclusive está sendo observado pelo Santos, o experiente goleiro do 15 de Piracicaba. Éder, número 2, Leonardo, número 3, número 4, Rodrigo, e o número 5, Zelão, aquele Zelão ex-Corinthians, Fabiano, número 6, Renan Foguinho, número 7, número 8, Tony, número 9, Bruninho, 10, Paulinho e 11, Cleiton. Esse é o time do Toninho Cecílio, visando a classificação também. Precisa ganhar do Osasco Audax, então é o clima de decisão. A torcida osasquense chega em um número razoável, apesar de ser feriado hoje no Brasil, mas com a promoção de 2 garrafas PET, a torcida comparece. Já o pessoal do 15 de Piracicaba, totalmente animado, cerca de 300 torcedores comparecem hoje a essa decisão. Campeonato Paulista, Osasco Audax e 15 de Piracicaba. Bola rola às 19h30 aqui no estádio do Rochdale, Luiz. Isso aí, o Rodrigo trazendo as informações. Ô Rodrigo, mas essa escalação aí do Fernando Diniz, ao que tudo indica, vai o Mateuzinho, então, como lateral esquerdo no lugar do Léo Bahia. E o Rondinelli ganha uma vaga ali como meia de articulação, que é como ele tem entrado nos últimos jogos. Mas Mateuzinho já treinou nessa função um pouco mais defensiva alguma vez? Já chegou a observar isso?
Então, aí fica a dúvida, né? O Mateuzinho entra com a camisa número 4, teoricamente no lugar exatamente do Léo Bahia, que vinha jogando na lateral esquerda, na ala esquerda. Ele não está acostumado a jogar nessa posição, é um jogador canhoto e pode ser improvisado nessa posição. Aqui na conversa de imprensa, sem uma confirmação oficial do Diniz, a gente acredita que o Marquinho faça essa função pelo lado esquerdo, ele que vinha jogando pelo lado direito. O Marquinho é canhoto e pode jogar nessa função também. E aí tem o Didi, o André Castro, o João Paulo pelo meio, e daí pra frente praticamente a mesma coisa, só com a entrada do Rondinelli para fazer a criação do time aqui contra o 15 de Piracicaba. Tá certo então, Rodrigo. Com essas informações iniciais, ô Anderson, já dá pra ver que o Diniz, todo mundo chama de louco, mas já conseguiu ali, pelo menos, montar o time de uma forma razoável. João Paulo volta ao time titular, fazendo a função de zagueiro, que na temporada passada ele fez. Ele ganha um pouco mais de consistência, só que em compensação ele abre mão de um bom lateral, que foi o Léo Bahia. Mas aí ele tem a entrada do Rondinelli no meio, que é uma tentativa de ganhar força de ataque também, né? Já que o Audax precisa vencer os 2 jogos. E o Fernando Diniz é um cara que implantou o toque de bola no Audax, até por isso a gente estava brincando que ele é louco, né? Porque às vezes o time exagera no toque de bola, né? Tá na defesa, os zagueiros estão meio enrolados, mas sempre tenta sair tocando. Ele está tentando fazer o time ganhar, ele está indo para cima. E eu acho que o Audax tem uma boa chance contra o 15 de Piracicaba, que apesar de vir de vitória, é um time que não... A campanha no Paulista, né, é uma campanha nesse regulamento, o 15 de Piracicaba, né, briga para classificar e briga para não cair. Então é um time que não tem lá muita força, não tem grandes resultados fora de casa. O Audax é certamente favorito. E vem num 3-5-2, né, Guidetti? O 15 de Piracicaba com um Zelão, aquele Zelão de Corinthians, lá que fez dupla com o Betão. Grandes duplas de zaga. No 15 de Piracicaba. Não me lembro dele ter jogado algumas partidas ainda. Eu lembro que ele foi contratado realmente, mas não me lembro de tê-lo visto jogando. E entra hoje num jogo decisivo, porque as duas equipes estão na mesma situação. O 15 precisa de 2 vitórias, contar com o tropeço do Penapolense. E o Osasco Audax precisa de 2 vitórias e contar com o tropeço da Ponte. Então não tem ali, praticamente é um jogo de vida ou morte. Quem perder hoje no José Liberati, digamos que matematicamente dá adeus à competição. E tem o detalhe também do 15, eu acho que o 15 talvez entre um pouco mais pressionado para essa partida, pelo que alertou o Anderson, por entrar podendo ser rebaixado também, brigando contra isso também. Eu acredito também na vitória do Audax. E também vai ter que contar também, perdeu o capitão, perdeu o Franz, vai ter que contar muito com o Rafael Longini no ataque no meio, e com toda a força dos outros jogadores também. Isso aí, tem gente participando aqui Na Rodada com a gente. O pessoal está perguntando a respeito do Júlio César. O pessoal está perguntando a atitude do Júlio César aí, que parece estar entrando com uma ação contra o Corinthians por atraso de salário. Louco. Tava sabendo dessa notícia não, essa é nova pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians, a gente vai repercutir essa pergunta. O Júlio César, que na minha opinião é um bom goleiro, assim como o Deola, Bruno e o outro goleiro do Palmeiras também, mais recente, o Fábio. São todos bons goleiros, mas não contam com a sorte recentemente e infelizmente tem o histórico de grandes goleiros vindo anteriormente. Então não é fácil você substituir um Marcos, da mesma forma que não é fácil você substituir um Dido, um Fábio Costa no Corinthians, que foram os goleiros mais recentes campeões. O Cássio se deu bem, mas tem sempre esse peso, né, Guidetti? É muito complicado, né? O peso da camisa em si já influencia bastante, né? E você, como você falou, vem de grandes goleiros como o Dida, o Felipe mesmo saiu contra o Mar, mas teve uma boa passagem. Substituir o Felipe no gol do Corinthians também não deve ter sido fácil. O Júlio César é um bom goleiro, mas faltou talvez um pouco de experiência, um pouco de sorte, que nem você falou. E agora entrando mais um jogador que entra contra o clube na justiça por causa de salários atrasados, né? Acho que é uma nova tendência, talvez. Eu acho que esses goleiros são todos goleiros que foram formados nas bases dos clubes, têm todos uma ligação com os clubes, mas eles deram o azar de ficarem marcados por falhas em jogos importantes, né? O Júlio César falhou numa semifinal de Paulista contra a Ponte Preta. Uma final contra o Santos também, tomou um gol do Neymar lá numa bola rente à trave. Ele jogou contra o Goiás também, que ele falhou, que ele jogou a bola pro meio. O próprio Fábio, que é um goleiro que a galera tinha muita expectativa no Palmeiras no ano passado, quando ele entrou, que mesmo com o prazo lesionado ele ia conseguir sair bem. Ele teve diversas falhas em diversos jogos
Então, às vezes acaba pesando até a inexperiência dos goleiros, mas são todos goleiros que têm futuro e talvez consigam reconstruir sua carreira no outro clube. E aí, voltando ao âmbito do marca. Osasco, Felipe Alves, o que vocês podem dizer do Felipe Alves, o goleiro do Osasco Audax? Falta um parafuso, né? Falta um parafuso. É falta um parafuso. Talvez um gênio meio louco. O gênio compreendido do gol, às vezes, né? Mas é um goleiro diferente, né? Um goleiro que sabe jogar com os pés. Acho que o único goleiro que a gente viu recentemente, durante muito tempo, que tem muita qualidade para jogar com os pés foi o Rogério Ceni. Felipe Alves, ele só não bate falta. Mas qualidade para sair jogando com os pés é inegável que ele tem. Mas de vez em quando ele apronta umas ali, né? Igual o Chapéu naquele jogo contra o Ituano, que deixou, acredito, muita gente de cabelo em pé. Lance que rodou o mundo inteiro. Só que compensação na outra rodada, o Ricardo Oliveira devolveu o chapéu para ele no jogo contra o Santos. Mas é raro a gente ver um goleiro, né, Guidetti, que tem essa habilidade, né? O pessoal não costuma trabalhar muito isso com goleiros. E acho que o detalhe maior do lance do Felipe Alves é que a bola estava no chão. Que fica mais difícil. Foi um lance extremamente perigoso. Foi um lance perigoso. Foi um lance difícil de executar. E um lance dentro da pequena área totalmente perigoso. E ele também é um bom goleiro embaixo das traves com as mãos. Né? Ele vem fazendo uma boa campanha. Que ainda é o principal. A campanha da Audax também muito se dá pelas boas atuações dele, do sistema que arma o Fernando Diniz. Mas aquele lance, eu acho que ele não vai repetir tão cedo. Mas ele é um goleiro que comprova a nova tendência do futebol, né? Os goleiros hoje em dia têm que saber usar os pés, né? O goleiro que não sabe usar o pé tá fadado a jogar em time pequeno, né? Tá fadado a não conseguir crescer na carreira. A gente viu o Neuer, que foi um show na Copa jogando com os pés. E todos os goleiros hoje em dia têm que ter alguma habilidade. Se for um cara, um zero à esquerda, como a gente teve grandes goleiros como o Marcos, por exemplo. O Palmeiras era um grande goleiro, mas com o pé era sofrível. Como a maioria é, né? A maioria ainda a maioria é, mas acho que é uma tendência daqui pra frente os goleiros melhorarem muito nesse sentido, E era exatamente só melhora. Até isso que eu ia perguntar para vocês agora. O Felipe Alves tem chance de jogar num clube grande? Vocês veem que ele tem potencial para isso? Olha, eu acho que potencial ele tem, e por saber jogar com os pés ele ganha uma qualidade a mais, ele ganha um ponto a mais por isso. Mas eu acho que hoje o maior problema é que é difícil você achar um clube grande que precise de um goleiro, né? Um goleiro que chegue para tomar conta. Todos os grandes clubes do Brasil hoje têm bons goleiros, estão bem servidos, mas uma oportunidade pode sempre aparecer, né? Sempre tem uma lesão aqui, uma briga com o Lago, né? Quem sabe até com a aposentadoria do Rogério no meio do ano abre aí uma lacuna, né? Nunca se sabe o que pode Rogério aposentado? Não sei não, viu? Pelo menos ele prometeu, né? Mas fácil ver o Coelhinho da Páscoa. Prometendo isso já faz um bom tempo. Gente, o WhatsApp bombando aqui, 996542502, pergunta do Arthur. O Arthur, aliás, está dizendo que o Osasco é favorito hoje contra o 15 de Piracicaba e perguntou qual que é o valor do ingresso para o jogo de hoje. Arthur, meu querido, não tem valor, são 2 garrafas PET. Você poderia trocar durante a semana 2 garrafas PET ou no centro de treinamentos do Jardim Cipava ou no próprio estádio e retirar o seu ingresso para ir para a partida do Osasco contra a equipe do 15 de Piracicaba hoje à noite, lá no José Liberati. O Vladimir de Osasco está dizendo aqui que o Rogério Ceni tem que parar de fazer cagada nos clássicos. Porque o lugar de goleiro é atrás das 3 linhas. Olha, Vladimir, eu vou discordar de você um pouquinho, porque o Rogério ele tem credencial, né? O cara tem mais de 126 gols na carreira. Tem muito atacante que é badalado aí que não consegue ter 126 gols. O próprio Pato. O próprio Alexandre Pato mesmo, não tem 126 gols em sua carreira. Então acho que ele pode sim, tem esse direito, é um goleiro que tem qualidade. Acho que não precisa ficar só limitado realmente ali aos 3 paus. O que a gente tem que levar em consideração no caso do Rogério é que a idade também pesa. Então o tempo de reação não é mais o mesmo, a velocidade não é mais a mesma, então a gente tem que levar isso em consideração. Se ele fosse um goleiro hoje, com por exemplo 24, 25 anos, seria disparado o melhor goleiro do Brasil, sem sombra de dúvidas, titular absoluto da seleção brasileira, entre outras coisas. Seria destaque mundial, como ele é, mesmo com 42 anos, né, Guidetti? Sim, o Rogério é complicado. Complicado não, é fácil falar do Rogério. Ele é um bom goleiro, ele tem esse diferencial de sair jogando bem com os pés. E o interessante é que quando ele falhou contra o Palmeiras, naquele gol que o Robinho fez no meio campo, eu achei engraçado que ele botou a culpa no gramado, o gramado do Allianz Parque, que né, é um tapete, né? E ninguém contestou e tal, né? Então, você vê que o cara ele tem essa credencial, ele pode falhar, ele tem crédito. E é um excelente goleiro. Eu entendo que o Rogério, a gente não pode deixar tudo que o Rogério fez na carreira dele, as boas partidas debaixo da trave, fazendo gols. A gente não pode apagar a história do cara pelas falhas atuais dele, né?
que passa justamente, eu concordo muito com o Luiz nisso, que passa justamente pela questão da idade. Eu acho que hoje ele falta perna pro Rogério. Exatamente, igual o Marcos, faltando né? perna. Vocês lembram o Marcos no último ano dele do Palmeiras? Que ele não queria voltar em 2008, o Vanderlei convenceu ele a voltar a jogar, ele já estava praticamente ele querendo se aposentar, mas o finalzinho da carreira do Marcos foi marcado muito por isso. Era um goleiro bom, mas que já não tinha mais o mesmo reflexo, não tinha mais o mesmo tempo de reação, não tinha a mesma velocidade. Lógico, embaixo da trave era um mito. Sim. Pegava muito, como o Rogério embaixo da trave também ainda pega. Mas às vezes um golpe de vista acaba fazendo diferença pelo peso da idade também. Com certeza, e o goleiro ainda, a posição que precisa dessa explosão, desse reflexo, desse tempo de reação, que com o passar do tempo você vai perdendo um pouco. O Rogério já está com seus 40 anos, né? Com seus 41, se não me engano. 42 anos de idade. Então, sente, claro que sente um pouco. Não é aquele, o lance do Robinho mesmo, ele demorou para voltar pro gol. Né? Não tem mais aquela explosão. E o goleiro precisa muito disso, talvez por isso ele tenha sentido um pouco. Isso aí, gente. Então continue enviando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 011 99654 2502, 99654 2502. Vamos rapidinho analisar então a classificação do Campeonato Paulista, como é que está. Vamos começar pelo Grupo A, que é o grupo do São Paulo. São Paulo está liderando lá, de braçadas longas, já está praticamente classificado para a segunda fase, não perde a vaga mais por nada, só que ainda tem uma briga individual, né? O São Paulo tem 29 pontos, é o líder, tem mais 2 jogos a fazer, o Red Bull vem em segundo com 21, a equipe de Campinas que vem em um crescimento e inclusive ganhou a segunda posição nas últimas 2 rodadas. O Mogi com 20 pontos é o terceiro, ainda a briga, e o Ituano meio correndo por fora ali, uma diferença de 5 pontos para o Red Bull com 16, São Bento com 12 lutando contra o rebaixamento. Esse grupo A, quando teve o sorteio, Anderson, inclusive muitos disseram que era um dos grupos ali que poderia ter mais surpresas, né? Pelo Red Bull, pelo fato do São Bento, que está ali em último colocado, São Bernardo, ele está em último colocado. E o Red Bull realmente vem surpreendendo, né? Começou não tão bem na competição, deu umas tropeçadas no começo, mas depois do fatídico jogo com o Osasco Audax, parece que a equipe engrenou legal. Parece que tomou aquele baile do Audax, parece que reaprendeu a jogar bola, né? Entrou no trilho, precisou tomar uma paulada para entrar no trilho. E é um time que vem numa sequência muito boa, né? São 5 jogos sem perder, 4 vitórias, um empate, né? Justamente contra o Corinthians, que hoje é o time mais badalado do país. E vem muito bem, tem jogadores experientes, jogadores como Lulinha, Fabiano Heller, o Edmilson, que foi centralmente no Vasco. Então, um time que está bem moldado, um time que com certeza, com o tempo, ele ia se encaixar e ia brigar por essa vaga. Edmilson, que não sei se o Guilherme Guidetti vai lembrar, acho que ele devia ser uma pequena criança, né? Quando o Edmilson jogou no Palmeiras com o Wagner Love, mas ele não era um centroavante, lembra, Guidetti? Ele era um atacante de beiradas, né? Ele funcionava mais como segundo atacante. Né? Ele mais usava para servir o Love ou então para pegar alguma sobra aqui. Engraçado, que ele é mais alto que o Wagner Love. Digamos assim, ele tem o porte físico do centroavante, o Wagner Love era o cara que fazia os gols. Ele tem mais um porte de atacante do que o próprio Wagner Love. O Wagner Love, acho que ele tem até mais qualidade que o Edmilson para sair da área, mas naquele ano deu certo dessa maneira, né? E sobre o grupo, acho que talvez aí seja o grupo onde mais tem equilíbrio para essa segunda posição, entre o Red Bull e o Mojimirim. E os dois jogam contra o Palmeiras também, o Palmeiras podendo decidir a vaga desse grupo também. Palmeiras podendo decidir a vaga desse grupo e decidir também quem vai ter o direito de jogar o jogo em casa, né? Com o São Paulo, né? Nessa briga para ver quem vai ser melhor, né? Quem vai ser o melhor primeiro colocado. Aí o São Paulo já é o terceiro melhor e o Palmeiras o quarto, né? Que dá uma vantagem de poder jogar o jogo em casa por bom e velho regulamento aí da Federação Paulista. Esse regulamento maravilhoso que na verdade acaba não dando vantagem nenhuma, né? Porque se empatar vai para os pênaltis, então você acaba não tendo vantagem nenhuma. E chega um comentário legal aqui do Eduardo, ele está dizendo o seguinte, a gente falou do Rogério, ele falou assim que o Rogério é a pilha do São Paulo. Quando está bem, o time mostra resultado, mas quando está mal, o time não responde. Mais ou menos assim, né? Mas eu ainda acho que o Rogério, até mesmo quando ele está bem, tem horas que o time do São Paulo ainda também dá umas derrapadas ali, não responde tão bem. Continue mandando as suas mensagens para o nosso WhatsApp, 99654-2502. Vamos ao Grupo B do Campeonato Paulista. Vamos ver como é que está a situação. Grupo B, que é o grupo que tem o Corinthians, o Osasco Audax, a Ponte Preta. Esse grupo aí que é o grupo que mais interessa aqui para a galera de Osasco e região. Corinthians, líder absoluto, invicto, 35 pontos em 13 jogos, vem de uma maratona de 4 jogos em 8 dias, Libertadores no meio de semana, parece que não perde mais, é invencível. 35 pontos.
Em segundo, a Ponte, que derrapou em determinados momentos, mas mantém os 24. Osasco Audax vem em terceiro com 19. O São Bento é o quarto colocado com 15 e o Rio Claro o quinto com 13. O Rio Claro também brigando ali, junto com o São Bento, para não cair. Briga de classificação aí nesse grupo é somente Osasco Audax e Ponte Preta, né, Guilherme? Com certeza, a campanha do Corinthians incontestável, líder absoluto do grupo e melhor campanha do campeonato. E a Ponte tem essa vantagem de 5 pontos que dificulta muito o trabalho do Audax para se classificar agora. E, bom, eu creio que o Audax vai fazer um bom jogo hoje, mas acho que a Ponte consegue a classificação ainda hoje mesmo contra o Penapolense. Você acha que a Ponte consegue a classificação ainda hoje? Ainda hoje. Louco. Tá? Ainda hoje não. Ainda nessa rodada? Nessa rodada domingo, o jogo susto. da Ponte contra a Penapolense. Que susto, eu já achei que você ia falar com o Osasco Audax. Você não, perdeu o jogo hoje. O Osasco ganha, o Osasco ganha. É uma briga difícil, né? São 6 pontos aí para 2 jogos. A Ponte já tem praticamente uma vantagem de 5. Uma vantagem muito difícil de tirar. Nesse grupo B, acho que só o Corinthians mesmo, né, Anderson, que vai sobrando, diferentemente do que muita gente pensava. E uma pergunta que eu queria te fazer em particular, porque o Tite ficou 1 ano sem trabalhar e ele viajou para os Estados Unidos, viajou para um monte de lugar. Teve muito jornalista que tirou sarro disso, né? Que falou assim, se o Tite quer aprender sobre futebol, tem que fazer estágio com o Guardiola no Bayern de Munique, tem que fazer estágio na Europa, não nos Estados Unidos, porque os caras lá não entendem de futebol. Mas a campanha do Corinthians está mostrando o contrário, né? Parece que o estágio dele, seja nos Estados Unidos, onde for, alguma coisa boa ele trouxe. O Tite tirou esse dito ano sabático, né? E tá mostrando... A gente não pode dizer que ele está mostrando coisas novas, ele está mostrando muita eficiência, porque ele chegou e fez o Corinthians jogar estamos em abril agora, né? Em 4 meses, o que a gente esperou 1 ano para ver o Mano Menezes fazer, e a gente não viu, né? Nem de perto. O Corinthians hoje está voando, está num outro nível, né? Se tornou favorito do Paulista ainda mais, pelo futebol que vem mostrando. Mas eu acho que esse ano sabático do Tite fez bem para ele, porque o Brasil, né, passou por aquele 7-1, toda essa história de renovação. Ele teve a vantagem de não estar trabalhando, de não estar envolvido, né, no meio do futebol naquele momento. Ele pôde ver as coisas de fora e ter uma análise melhor, né? Acho que está influindo diretamente no trabalho dele e principalmente o comando de grupo que ele tem mostrado. Porque o Corinthians altera as peças, mas continua jogando de uma mesma forma, com o mesmo padrão e mostrando um futebol muito bom, inegavelmente. Isso é interessante da equipe do Corinthians. Fez aí os 4 jogos em 8 dias, jogos atrasados do Campeonato Paulista. Venceu as 4 partidas e de forma brilhante, inclusive. Só contra a equipe do Penapolense, que deu uma derrapada ali, vencendo por 5-0, deixou o Penapolense gostar do jogo, fazer 5-3. Inclusive com o Crislan, que é o artilheiro do campeonato, junto com o Rafael Longini do Osasco Audax, fazendo um golaço de cobertura no Cássio. Bom jogador esse atacante do Penapolense, que acho que no segundo semestre arrumou uma vaguinha para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro por algum time, ou de repente até uma Série A. Vamos agora ao grupo C, que é o grupo do Palmeiras. O grupo tem Palmeiras, Botafogo de Ribeirão Preto, a Portuguesa também, que começou bem, começou liderando, né? E agora está ali praticamente também quase na rabeira do grupo. Só não está na rabeira porque o Marília não conseguiu ganhar de ninguém até agora e já está rebaixado. Palmeiras é o líder com 27 pontos, atual 4º colocado. Ainda é uma equipe que não convence o seu torcedor 100%. Botafogo, 2º colocado com 16, em terceiro Linense com 13 e a Portuguesa em 4º com 13. Os 3 ainda têm chance de se classificar à próxima fase, mas aí também dependem de combinação de resultados. Acho que o Botafogo aí nessa situação está um pouquinho mais próximo. Mas o Palmeiras em si, Guilherme, contratou muito, se reforçou até que bem, só que mesmo assim ainda não é aquele time que convence 100% do torcedor, né? Ora ganha bem um clássico, aí depois perde de um Red Bull, sofre para vencer um 15 de Piracicaba, sofre para vencer um Bragantino. Muito falou no começo do ano que o time precisava se encaixar, né? E agora a gente já está em abril e essa desculpa já não serve mais para o time do Palmeiras, né? Já teve uma preparação, já teve vários jogos para entrosamento e ganhou bem de São Paulo, mas porque o São Paulo está numa crise, eu não tirando o mérito da torcida do time do Palmeiras, do Osvaldo, mas ficou muito fácil pela situação que tomou o jogo, né, que se tornou o jogo. Se classificou no grupo, fez a obrigação dele e agora resta saber como vão ser as quartas de final para o Palmeiras, né? Se engrena de vez esse time, se mostra futebol ou se vai continuar nessa de contratou muito jogador e precisa ainda se entrosar. Acho que precisa ter calma com o Palmeiras ainda.
Acho que tem que estar mais... acho que o trabalho do Palmeiras está bem encaminhado, mas vai ter calma com o Oswaldo, que o Oswaldo vai dar um padrão para esse time. Esse time do Palmeiras tem muito para crescer e para garantir, pelo menos, que não vai sofrer esse ano como sofreu ano passado. E pode até brigar por algo bom, eu acho. Acho que o Palmeiras tem um bom elenco, pode brigar por uma Libertadores, uma coisa assim no Campeonato Brasileiro. Mas tem que dar tempo pro Oswaldo trabalhar. Se começar a cornetar, a turma do amendoim começar a fazer muita pressão, vai ficar difícil. E não adianta pressionar também com o Jesus, que eu já falei, aquele Jesus do Palmeiras não faz milagre, viu, gente? Não adianta também ficar pressionando para colocar o menino. Como o Oswaldo mesmo disse, tem que ter muita calma aí, porque o menino fez 18 anos, inclusive hoje, tem que dar uma segurada. Não é assim tão simples. E falar em Palmeiras, aproveitar que a gente está falando, tem uma surpresa do Palmeiras hoje na sexta-feira santa, né? Tudo bem que o dia da ressurreição é domingo, mas Valdívia ressuscitou, gente. Valdívia foi relacionado para o jogo de amanhã do Palmeiras contra a equipe do Mojimirim. Ele inicialmente não iria para o jogo, mas depois de um bate-papo com o Oswaldo de Oliveira, o Oswaldo resolveu levar o meio-campo chileno para a partida. Vai para o banco de reservas, até porque também o Alan Patrick sentiu uma lesão no treinamento de ontem e aí teve de ser cortado. Então a vaga caiu no colo do Valdívia, de não relacionado, de cortado, ele passa relacionado para a partida e gera aí uma certa expectativa na torcida do Verdão para a partida de amanhã. E aí fica uma pergunta interessante, né, Guilherme? Quem será que vai ser mais ovacionado amanhã para entrar no jogo? Ele ou Gabriel Jesus? Olha, eu creio que no momento o Gabriel Jesus está com um pouquinho mais de moral com a torcida do Palmeiras. O Valdívia está devendo para a torcida do Palmeiras. Até o craque Divino já jogou mais na Arena Palmeiras, no Allianz Parque, do que o próprio Valdívia. Mas eu ainda tenho um pouquinho sinto um pouquinho de verdade nas palavras do Valdívia. É difícil acreditar nele por tudo que acontece, mas eu ainda sinto um pouco de verdade. Eu vejo que ele ainda mostra a vontade de jogar. Ele teve uma condição complicada, não sei se ele faz corpo mole. O problema é que não se sabe o que acontece em si. Que a contusão é complicado, isso a gente já ouviu várias vezes. Mas o problema é que não se sabe o que acontece. Porque não é normal um jogador se lesionar tantas vezes pelo mesmo motivo. Ou se precisa de uma cirurgia, ou se precisa de alguma coisa. Ou, sei lá, tem uma fibrose no músculo, alguma coisa assim, mas tem que ter um tratamento. Só que o problema é que é esquisito, porque ele volta, faz uma sequência de 3, 4 jogos, de repente machuca de novo. É isso que fica às vezes na cabeça do torcedor do Palmeiras, que fica no ar, assim, que ninguém entende. Sim, e o custo-benefício dele também, né, que ele custou caro para vir ao Palmeiras. Ainda custa, né? Ainda custa muito pro Palmeiras. O salário dele é um dos mais altos do elenco. Se não for o mais alto, é um dos mais altos. Então, hoje é só custo, zero benefício, eu acho. Zero benefício. Benefício foi só em 2008, viu? O Rogério sente saudade dele fazendo gol. Vamos pro grupo D, o grupo do Santos, rapidinho. Grupo que o Santos também já está classificado para a próxima fase, acho que quanto a isso não restam dúvidas. O Santos só deu uma derrapadinha nessas últimas rodadas, estava liderando a competição no geral, aí fez o favor de perder da Ponte Preta e depois conseguiu empatar com o todo poderoso São Bento. Pois é, o Santos ganha nessa fase. É o líder com 30 pontos, seguido do Penapolense com 15 de Piracicaba com 14, Capivariano com 13 e o último é o Bragantino com 7. O Bragantino está também praticamente dando adeus à primeira divisão, voltando para a Série A2. Mas aí tem os três, Capivariano, 15 de Piracicaba e Penapolense, os três brigando por uma única vaga e tem confronto direto aí para todo lado, interessando a outros grupos. Esse acho que é o grupo que está mais difícil de você apontar alguém que se classifica, não pela qualidade, mas sim pela deficiência das equipes demonstradas durante a competição, né, Guilherme? Sim, o mais engraçado desse grupo, mais engraçado não, eu acho que eu poderia falar que é o mais trágico desse grupo, que aponta falha no regulamento, né, do Paulistão, que os três clubes que estão brigando pelo segundo lugar também estão brigando para não cair. Pode acontecer, de repente, um clube se classificar, talvez, em segundo lugar, não sei se o regulamento permite isso. Não tem mais essa possibilidade. Não tem mais. Há 4 rodadas atrás ainda tinha, quando a pontuação deles era baixa. Sim. Que eles tinham 5, 6, 7 pontos, existia essa possibilidade que você ia falar, de classificar o segundo colocado do grupo do Santos rebaixado para a segunda divisão. Então. Eu até perguntei como seria isso. O cara está na segunda divisão e de repente baixa um Ituano lá, é campeão. Como é que você resolve isso? Pois é, né? Ainda leva uma vaga na Série D ainda, né? Não, eu já ia levar tudo, né? Os caras caem e ainda levam tudo. Você é campeão e joga 2 no ano que vem? Seria uma coisa assim totalmente fora do real. Quem fala um pouquinho sobre essa fase do Santos, de 2 jogos aí meio conturbados, é o atacante Robinho. Vamos ver o que o Robinho falou dessa fase do Santos meio sinistra. Olha, a gente sabia que uma hora a gente poderia perder futebol. Infelizmente, também acontece as derrotas, né? A gente queria adiar isso para mais longe possível. Mas, enfim, aconteceu de a gente perder agora.
momento que a gente também pode perder, poderia perder. Então, acho que o que a gente não pode perder é a confiança em nós jogadores, né, e perder a tranquilidade. Eu acho que futebol, nosso objetivo é ser campeão e acontece dessas coisas. Vai ter dia que a bola não vai entrar, né, então a gente tem que ter a cabeça no lugar e saber que mesmo com as derrotas, temos que continuar procurando fazer de tudo para jogar bem. Eu acho que quanto melhor a gente jogar, mais próximo das vitórias a gente vai estar. Tá aí então o Robinho falando confrontos do Santos. E aí, Anderson, esse Santos que começou o ano com uma incógnita, todo mundo processando o Santos, todo mundo querendo sair do Santos, o Santos devendo todo mundo. Aí, de repente, o Santos me traz Elano, Ricardo Oliveira, traz o Valência, traz, assim, jogadores que são boas peças para a composição de elenco, são jogadores que têm ali seu certo talento. E o Santos começa avassalador no campeonato, liderando, e agora nessa reta final parece que está demonstrando ali uma meia queda de produção. É um Santos meio nostálgico, né? Que se você parar pra pensar, Renato, Robinho, Ricardo Oliveira, Elano. É o Santos 2003, né? De volta. 2003, versão atualizada. É, versão atualizada. Pode trazer o Fábio Costa de volta, quem sabe, pro gol também. O Fábio Costa tinha contrato até alguns anos atrás com o Santos, sem jogar e tava recebendo. O Fábio Costa tava lá de bobeira e os caras deixaram. Perderam a chance de fazer esse remake aí. O mito Fábio Costa. Exatamente. Mas o Santos é um time que ele, até pela característica do time, é um time de ataque, né? Até pela ideia de jogo que se tem do time do Santos, é um time que ataca bastante e um time que principalmente a gente tinha muitas dúvidas sobre a defesa, que até agora tem indo bem, mas certamente o torcedor do Santos não confia nem um pouco, né? Em David Braz e o Erley não é a dupla de zaga mais confiável do mundo. Mas eu acho que o Santos tem o jogo contra o Corinthians domingo, pode dar trabalho pro Corinthians, viu? Era justamente isso que eu ia falar. O jogo de domingo eu acho que vai dizer muito sobre o que esperar desse time do Santos. Santos fazendo o que faz de melhor, mesmo com a molecada, com a experiência de Elano, com a molecada que é o Giovani, o Gabriel. Mas eu acho que, fundamentalmente, esse jogo de domingo vai dar uma noção melhor do que é esperar desse Santos pro resto do ano. E será que consegue bater o Corinthians? Será que o Corinthians finalmente perde o primeiro jogo no ano? Eu não apostaria nisso, mas eu acho que a gente tem tudo para ver um jogo equilibrado domingo. Acho que o Santos tem tudo para dar trabalho defensivo para o Corinthians, pela característica dos seus jogadores, eu acho. O Giovani é muito bom jogador, um jogador jovem ainda. Tem o Robinho que gosta muito de jogar contra o Corinthians. O Robinho parece que tem um prazer especial jogar contra o Corinthians. Né? Um negócio que encarna nele, assim. Corinthians baixa no Robinho, ele vai. É isso aí, nosso tempo está acabando aqui Na Rodada. Eu só vou pedir para o Juan, o meu diretor aqui, colocar rapidinho. Juan, coloca só a tabela do Campeonato Paulista rapidinho dos jogos, para passar os jogos de hoje rapidinho para a galera poder acompanhar. Porque além de Osasco Audax jogando contra o 15 de Piracicaba aqui em Osasco, tem mais uma partida nessa noite de sexta-feira também. E é uma partida que interessa muito também a equipe do 15 de Piracicaba, que é o São Bento enfrentando o Capivariano. É um jogo em Sorocaba, essas duas partidas agora às 19h30 dessa sexta-feira. E é um jogo que diretamente interessa ao 15, porque se o Capivariano de repente não vence o São Bento e o 15 não vence o Osasco Audax, continua tudo igual, né, Guilherme? Continua tudo igual. O 15, além de precisar da vitória de hoje, também fica de olho nesse jogo. Mas acho muito difícil do Capivariano não arranjar nada por lá. Acho que hoje o Capivariano consegue ganhar e continuar. Lembrando que o São Bento empatou com o Santos jogando lá, hein? Sim, mas era o Santos. Acontece às vezes, né, no futebol. Então, gente, agradeço a todos que participaram aqui pelo nosso WhatsApp, 011 99654 2502. Guilherme Guidetti, Anderson Paiva, muito obrigado aqui pela presença de vocês na rodada de hoje. E para quem quiser acompanhar o Esportanos, como é que faz? Bom, a gente tem nossa página no Facebook, facebook.com/canal Esportanos. Também tem o nosso blog, que é o www.esportanos.wordpress.com. A gente tenta mesclar um pouco de humor com alguns textos mais elaborados, mas a pegada do blog é bem legal. Quem quiser acompanhar, seja muito bem-vindo à página. Vocês vão curtir. Curtam que vocês vão curtir o blog. Isso aí, gente. Então agradeço a você que acompanhou na rodada a primeira edição. Eu volto às 21h45, repercutindo tudo o que aconteceu lá no José Liberati, no jogo do Osasco Audax contra a equipe do 15 de Piracicaba. Vocês continuam acompanhando a programação da TV Esporte Mais, que daqui a pouquinho tem ela, a bela musa Letícia Bettler, apresentando mais Corinthians, ao vivo aqui na TV Esporte Mais. Me despeço de vocês, até a próxima, 21h45, eu tô de volta aqui, gente.
Resenha com linguagem de boleiro, abordando assuntos do nosso futebol. É no Boleiragem Futebol e Amigos. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, aqui na TV Esporte Mais.